Jung, o mapa da alma, uma introdução. Introdução. Era impossível explorar timidamente as costas da África para o sul, mas se rumassem para o oeste, onde nada encontrariam exceto medo, o desconhecido. Não o mare nostrum, mas o mar do mistério, o mare ignotum. Carlos Fuentes, O Espelho Enterrado. No verão em que Jung faleceu, eu estava me preparando para ingressar na universidade. Era 1961. Os seres humanos tinham começado a explorar o espaço exterior e a corrida estava em pleno curso para ver quem seriam os primeiros a chegar à Lua, os americanos ou os russos. Todos os olhares estavam concentrados na grande aventura da exploração espacial. Pela primeira vez na história humana, pessoas tinham logrado zarpar de terra firme e viajado rumo às estrelas. Não me dei conta na época de que o nosso século tinha sido marcado de uma forma igualmente decisiva pelas jornadas para o interior. As grandes explorações do mundo íntimo pelos pares de Carl Jung nas décadas que antecederam o Sputnik e o Apollo. O que John Glenn e Neil Armstrong significaram para nós como exploradores do espaço exterior, Jung significava em relação ao espaço interior, um corajoso e intrépido viajante penetrando no desconhecido. Jung faleceu em paz na sua casa nos arredores de Zurique, num quarto de frente para o Lago Tranquilo a oeste. Para o sul, podia-se divisar os Alpes. No dia anterior ao de seu passamento, pediu ao filho que o ajudasse a ir até a janela para uma derradeira visão de suas amadas montanhas. Passara uma vida inteira explorando o espaço interior e descrevendo em seus escritos o que aí descobriu. Por coincidência, aconteceu que no ano em que Neil Armstrong caminhou na superfície da Lua, embarquei numa viagem a Zurique, a fim de estudar no Instituto Jung. O que estou compartilhando com os leitores neste volume é a essência de quase 30 anos de estudo do mapa da alma traçado por Jung. A finalidade deste livro é descrever as conclusões a que Jung chegou, tal como as apresentou em seus escritos publicados. Descobrir Jung pode ser, antes de mais nada, algo como mergulhar naquele mar de mistério, a cujo respeito Fuentes escreveu em seu relato sobre os primeiros exploradores que se aventuraram a cruzar o Atlântico desde a Espanha. É com uma sensação de excitação, mas também de medo, que um homem penetra nessas remotas paragens. Recordo as minhas primeiras tentativas. Senti-me dominado por tamanha excitação que procurei ansiosamente o conselho de muitos dos meus professores universitários. Perguntava-me se isso era seguro. Jung era tão atraente que me parecia ser bom demais para ser verdadeiro. Ver-me-ia perdido, confuso, desorientado? Felizmente para mim, esses mentores deram-me a luz verde e estou viajando e descobrindo tesouros desde então. A jornada original do próprio Jung foi ainda mais assustadora. Ele não tinha, literalmente, nenhuma ideia sobre se iria encontrar um tesouro ou despencar da borda do mundo do espaço exterior. O inconsciente era, na verdade, um mare ignotum, quando Jung pela primeira vez penetrou nele. Mas era jovem e corajoso e estava determinado a realizar algumas novas descobertas. Assim, não hesitou em seguir adiante. Jung referiu-se com frequência a si mesmo como pioneiro e explorador do mistério inexplorado, que é a alma humana. Parece ter tido um espírito arrojado. Para ele, como para nós ainda, a psique humana era um vasto território e, no seu tempo, não tinha sido ainda muito estudada. Era um mistério que desafiava os aventureiros com a perspectiva de ricas descobertas e assustava os tímidos com a ameaça da insanidade. Para Jung, o estudo da alma tornou-se também uma questão de grande importância histórica, visto que, como ele certa vez disse,
O mundo inteiro está pendente de um fio, e esse fio é a psique humana. É vital que nos familiarizemos todos com isso. A grande interrogação, claro, é esta: pode a alma humana ser alguma vez conhecida, suas profundezas sondadas, seu vasto território explorado e mapeado? Foi talvez algum resíduo da grandiosidade científica do século XIX, o que levou pioneiros da psicologia da profundidade, como Jung, Freud e Adler, a empreender esse esforço e a pensar que poderiam definir a inefável e supremamente inescrutável psique humana. Mas estavam dispostos a penetrar nesse mar ignotum e Jung tornou-se um Cristóvão Colombo do mundo interior. O século XX tem sido uma era de grandes avanços científicos e maravilhas tecnológicas de toda a espécie. Também tem sido uma idade de profunda introspecção e investigação de nossa comum subjetividade humana, o que resultou no campo de hoje amplamente conhecido como psicologia da profundidade. Um modo de nos familiarizarmos com a psique consiste em estudar os mapas que esses grandes pioneiros traçaram dela e colocaram à nossa disposição. Em suas obras, podemos encontrar muitos pontos de orientação para nós próprios e que talvez sejamos também estimulados a realizar investigações adicionais e fazer novas descobertas. O mapa da psique elaborada por Jung, por mais preliminar e talvez não refinado que seja, por mais aberto e sem limites previamente fixados que se apresente, como são todas as primeiras tentativas de mapear territórios desconhecidos. Ainda pode ser de grande proveito para aqueles que querem penetrar no espaço interior, o mundo da psique, e não ficar completamente perdidos pelo caminho. Neste livro, aceito Jung em seu papel autodesignado de explorador e cartógrafo, e deixo que essa imagem me guie ao apresentar essa introdução à sua teoria da psique humana. A psique é o território, o domínio desconhecido que ele estava explorando. A sua teoria é o mapa por ele criado para comunicar o seu entendimento da psique. Assim, é o mapa da alma oferecido por Jung, que eu tentarei descrever nesse livro, conduzindo o leitor pelo território de seus escritos. Ao fazê-lo, estou apresentando um mapa de um mapa, mas quero e espero seja útil quando o leitor decidir empreender por conta própria suas incursões na vida e obra de Jung. Como todos os cartógrafos, Jung trabalhou com os instrumentos, as provas e os testemunhos de que podia dispor em seu tempo. Nascido em 1875, concluiu o curso de medicina na Universidade de Basileia, na Suíça, em 1900, e fez sua especialização em psiquiatria no Hospital Burgosli, em Zurique, até 1905. Sua importante colaboração com Freud decorreu entre 1907 e 1913. Após o que consumiu alguns anos entregue à sua profunda autoanálise, dela emergindo então com a sua própria e distinta teoria psicológica, denominada psicologia analítica, a qual apresentou ao mundo em 1921 no livro Tipos Psicológicos. Em 1930, aos 55 anos de idade, ele tinha criado a maioria das características básicas de sua teoria, mas não detalhara ainda um certo número de importantes pontos. Os detalhes seriam apresentados nos anos seguintes, a 1930, e continuariam fluindo da pena de Jung até a sua morte em 1961. O projeto de explorar cientificamente a psique humana foi iniciado nos primeiros anos da vida adulta de Jung. A sua primeira expedição oficial é descrita em sua tese doutoral, On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena, sobre a psicologia e patologia dos chamados fenômenos ocultos.
O estudo fornece-nos uma descrição psicológica do mundo interior de uma jovem e talentosa mulher que, sabemos hoje, era na realidade sua própria prima, Elaine Preiswerk. Quando adolescente, ela tinha a capacidade em comum de atuar como médium para os espíritos de mortos, que falariam através dela com vozes e acenos históricos notavelmente precisos. Jung estava fascinado e empenhou-se em entender e interpretar esse desconcertante fenômeno psicológico. Persistindo nesse intento, usou o teste de associação verbal para desvendar características ocultas da paisagem psíquica que não tinham sido classificados antes. Divulgou-as em numerosos artigos que estão hoje reunidos no volume 2 de suas obras completas. A essas recém-descobertas características do inconsciente deu o nome de complexos, um termo que perdurou e o fez famoso. Depois disso, ocupou-se de 2 sérios problemas psiquiátricos, a psicose e a esquizofrenia, e produziu um livro, A Psicologia da Demência Precox, que enviou a Freud como exemplo de seu trabalho e como sugestão para a forma como algumas das ideias de Freud podiam ser aplicadas em psiquiatria. Freud era neurologista. Após receber calorosa e entusiástica resposta de Freud, estabeleceu com este um assíduo relacionamento profissional e tornou-se rapidamente o líder do incipiente movimento psicanalítico. Teve então início o seu estudo das sombras regiões das condições neuróticas, chegando finalmente à descoberta de mais ou menos invariantes fantasias e padrões de comportamento universais, os arquétipos, numa área da psique profunda, a que chamou o inconsciente coletivo. A descrição e o relato detalhado do arquétipo e do inconsciente coletivo converter-se-iam na sua assinatura, a marca que distingue o seu mapa do de todos os outros exploradores da psique profunda, o inconsciente. O ano de 1930 divide a vida profissional de Jung em 2 metades quase exatamente iguais. Em 1900, iniciou sua especialização e estudos psiquiátricos no Hospital Burgosli e em 1961 faleceu como um sábio ancião em sua residência de Kunasti, às margens do Lago Zurique. Em retrospecto, pode-se ver que os primeiros 30 anos de atividade profissional foram profundamente criativos. Durante esses anos, gerou os elementos básicos de uma monumental teoria psicológica, assim como abordou importantes questões coletivas do seu tempo, mas que não estão isentas de permanente atualidade. Os segundos 30 anos foram talvez menos inovadores no tocante a novos conceitos teóricos, mas a produção de livros e artigos foi até maior do que no primeiro período. Foram anos de aprofundamento e validação de hipóteses e intuições anteriores. Aplicou ainda mais suas teorias para incluir estudos de história, cultura e religião e para criar uma ligação essencial com a física moderna. A atividade de Jung com pacientes psiquiátricos e com analisandos foi mais absorvente e intensa na primeira metade de sua vida profissional. Reduziu-se a um mínimo depois de 1940, quando a guerra interrompeu a vida coletiva normal na Europa e Jung também sofreria, pouco depois, um ataque cardíaco. A investigação de Jung na psique também foi eminentemente pessoal. A sua exploração da mente inconsciente não foi realizada unicamente com sujeitos experimentais e pacientes. Ele também se analisou. De fato, durante um certo tempo, tornou-se o seu próprio sujeito primordial de estudo, observando cuidadosamente seus próprios sonhos e desenvolvendo a técnica de imaginação ativa. Encontrou um caminho para penetrar cada vez mais profundamente nos espaços mais recônditos e de mais difícil acesso do seu mundo interior. Para entender seus pacientes e a si mesmo,
desenvolveu um método de interpretação que se baseou em estudos comparativos de cultura humana, mito e religião. De fato, usou todo e qualquer material proveniente da história do mundo que tivesse alguma relação com os processos mentais. Deu a esse método o nome de ampliação. As principais fontes e origens do pensamento de Jung ainda não foram claramente elaboradas em detalhe. Em seus escritos, reconheceu uma dívida para com muitos pensadores que o antecederam, entre eles Goethe, Kant, Schopenhauer, Carus, Hartmann e Nietzsche. Na maior importância é o fato de se situar a si próprio na linguagem dos gnósticos antigos e dos alquimistas medievais. Seu filósofo preferido era Kant. A influência da dialética de Hegel é também evidente em sua teorização. E Freud deixou visíveis marcas, conquanto possa ser demonstrado que o pensamento de Jung desenvolveu-se e cresceu ao longo dos anos que sua carreira abrangeu. Existe, porém, uma notável continuidade em sua orientação intelectual básica. Alguns leitores de Jung encontraram sementes de suas ulteriores teorias psicológicas, já evidentes em algumas das palestras universitárias, lidas em sua associação acadêmica e publicadas como as palestras Zofingia. Estas foram redigidas antes de 1900, quando ele ainda era um estudante na Universidade de Basileia. O historiador Henry Ellenberger chega ao ponto de afirmar que a célula germinal da psicologia analítica de Jung será encontrada em seus debates na Associação Acadêmica Zofingia e em seus experimentos com a sua jovem prima, a médium Helene Preiswerk. As palestras Zofingia mostram os primeiros confrontos de Jung com as questões que o ocupariam durante a vida inteira, como a questão de expor a religião e a experiência mística à investigação empírica, científica. Mesmo jovem, Jung já nessa altura argumentava que tais assuntos deviam ser acessíveis à pesquisa empírica e abordados com espírito aberto. Quando se encontrou com William James em 1909 na Clark University, esse foi um ponto alto de suas conversas, porque James tinha adotado a mesma posição e produzido o seu estudo clássico, as variedades da experiência religiosa, usando precisamente esse tipo de método. Da totalidade desse estudo e experiência, portanto, Jung extraiu um mapa da alma humana. É um mapa que descreve a psique em todas as suas dimensões e também procura explicar sua dinâmica interna. Mas Jung era sempre cuidadoso a respeito do mistério supremo da psique. Sua teoria pode ser lida como um mapa da alma, mas é o mapa de um mistério que não pode, em última instância, ser captado em termos e categorias racionais. É o mapa de uma coisa viva, palpitante, mercurial. A psique. Ao ler Jung, também é necessário ter em mente que o mapa não é o território. O conhecimento do mapa não é a mesma coisa que ter uma experiência da psique profunda. No máximo, o mapa pode ser um instrumento útil para aqueles que querem orientação e guia. Para alguns que se perdem ou se extraviam, pode ser até um salva-vidas. Para outros, estimulará um poderoso desejo de experimentar aquilo sobre que Jung está falando. Eu comecei a escrever meus sonhos quando li Jung pela primeira vez. Mais tarde, viajei a Zurique e estudei durante 4 anos no Instituto Jung. Pela análise e experiência pessoal do inconsciente, obtive conhecimento em primeira mão de muitas das descobertas de Jung. E, no entanto, o meu mundo interior não é idêntico ao dele. Seu mapa interior pode mostrar o caminho e indicar os princípios gerais, mas não oferece qualquer conteúdo específico. Este deve ser descoberto pela própria pessoa. Para muitas características do mapa, Jung confiou na sua intuição científica e numa imaginação espantosamente vigorosa.
Os métodos adotados pela ciência do seu tempo não podiam provar nem refutar a sua hipótese sobre o inconsciente coletivo, por exemplo. Hoje estamos bem mais próximos de poder comprovar a sua existência, à semelhança daqueles maravilhosamente ilustrados mapas da Antiguidade e da Renascença, desenhados antes da cartografia tornar-se científica. O mapa que Jung criou é deslumbrante, não só abstrato. Aí podemos encontrar sereias e dragões, heróis e personagens perversas. Como investigador científico, é claro, ele era obrigado a testar empiricamente seus palpites e conceitos hipotéticos. Mas isso ainda deixava muito espaço livre para a imaginação mítica. Jung trabalhou na disciplina da psiquiatria ou psicologia médica, como às vezes se lhe referia. Seu principal professor nos primeiros anos de seu aprendizado no Hospital Burgosli, em Zurique, foi o célebre psiquiatra suíço Eugen Breuer, inventor do termo esquizofrenia, para referir-se a uma das mais severas enfermidades mentais, o autor de numerosos textos sobre a questão psicológica da ambivalência. Tanto quanto possível, Jung procurou sempre em fontes alheias a si e à própria experiência imediata, as provas e a verificação para suas teorias e hipóteses. Sua gama de leitura e estudo era vastíssima. Sua pretensão era de que, como investigador empírico da psique, o mapa por ele traçado descrevesse não só o território do seu próprio mundo interior, mas se referisse às características da alma humana em geral. À semelhança de outros grandes artistas, os quadros que ele pintou teriam o poder de falar às pessoas de muitas gerações e culturas. A minha opinião é de que esse psicólogo suíço, cujo nome é hoje universalmente conhecido e é altamente respeitado, mas cuja obra com frequência não é cuidadosamente lida e muitas vezes criticada por ser incoerente e contraditória, produziu na realidade uma teoria psicológica coerente. Vejo-o como um mapa tridimensional que mostra os níveis da psique, assim como as relações dinâmicas entre eles. É uma obra de arte cujas partes estão em perfeita harmonia entre si, atraindo e seduzindo a uns e não a outros. Os seus postulados são moldados como proposições científicas e, não obstante, muitos deles são extremamente difíceis de provar ou refutar no plano empírico. Importantes trabalhos estão em curso nessa área, mas, sejam quais forem os resultados que eles venham a mostrar, o conjunto da obra de Jung continuará a atrair atenção e admiração. As obras de arte nunca se tornam obsoletas, embora os mapas possam perder sua importância com o progresso do tempo e as mudanças na metodologia. Descrever o mapa junguiano da psique num pequeno livro não é um projeto completamente novo, e outros com destaque para Jolande Jacob e Frieda Fordham produziram obras introdutórias semelhantes em tempos idos. O que este meu trabalho acrescenta, assim espero, é a ênfase sobre a coerência da teoria como um todo e sua rede sutil de interconexões. Tal como a teoria é frequentemente apresentada, há um pouco disto e um pouco daquilo, e o fato de que todas as peças promanam de uma só visão unificada, que eu entendo como uma visão sublime da alma, não é tão óbvia. É também o caso de que um considerável número de anos transcorreu desde que essas mais antigas introduções à teoria de Jung foram oferecidas e o tempo ficou maduro para uma nova introdução. O meu objetivo é mostrar que, embora lacunas e incoerências existam no mapa de Jung, há uma profunda unidade subjacente de visão que se supera com larga margem os ocasionais lapsos de previsão lógica. O meu principal interesse nessa posição não é mostrar o desenvolvimento do pensamento de Jung ou considerar em detalhe as suas aplicações práticas em psicoterapia e análise.
consiste antes em assinalar a unidade intelectual subjacente ao tumulto de comentários e detalhes que constituem a sua obra completa. O leitor atento sairá, espero, da leitura deste livro com um quadro geral da teoria de psicologia analítica, tal como foi exposta pelo próprio Jung, assim como terá adquirido um conhecimento dos mais importantes detalhes e como pertencem e se integram no único todo. A razão da notável unidade da descrição da psique de Jung nos oferece, provém, creio eu, de uma característica de seu pensamento que não é fruto de sua metodologia empírica. Jung era um intuitivo pensador criativo, à maneira de filósofos como Platão e Schopenhauer. Criou o seu mapa da psique a partir de ideias em cursos na comunidade científica e intelectual do seu tempo. Mas deu a essas ideias uma feição ímpar. Em vez de se apresentar com novas e radicais noções, optou por percorrer as ideias geralmente disponíveis e, com elas, modelar um novo padrão sumamente distinto. Como um grande artista plástico, trabalhando numa determinada tradição de pintura, usou as imagens e os materiais que lhe eram acessíveis e criou algo novo, algo que jamais fora visto antes, embora usando exatamente as combinações e elementos. Jung era também um visionário na tradição de mestre Eckhart, Boehme, Blake e Emerson. Muitas das suas mais importantes intuições originaram-se em suas experiências do sublime, as quais lhe chegaram em sonhos, visões e imaginação ativa. Ele confessa isso abertamente em sua biografia, onde escreve que o seu principal professor sobre a realidade da psique foi a figura Philemon, que lhe apareceu primeiro num sonho e com quem se engajou depois, durante anos, num processo de imaginação ativa. A experiência direta da alma é a fonte primordial da teoria de Jung, e isso explica sua profunda unidade e coerência internas. Mas Jung também era um cientista dedicado, e isso separa sua obra dos escritos de poetas e místicos. Trabalhou com um método científico, o que significou que considerava sua obra passível de prestar contas à comunidade científica e submeteu-a a testes empíricos. As suas visões, intuições e percepções internas não eram simplesmente permitido apoiarem-se em seus próprios méritos. Elas eram colocadas em confronto com a evidência fornecida pela experiência humana em geral. A forte necessidade de Jung de ser científico e empírico explica os limites mal definidos em sua teoria, as toscas aproximações que poderiam ter sido trabalhadas de forma muito mais refinada pelo puro intelecto e a imaginação. O mundo empírico, a vida tal como é experimentada, é confuso, desordenado e não se encaixa perfeitamente nos moldes criados pelo pensamento e pela imaginação humanos. Como Jung era um visionário pensador intuitivo e ao mesmo tempo um cientista empírico, o seu mapa da psique humana é coerente e, no entanto, só vagamente sistemático e com todas as suas partes em recíproca harmonia. Uma razão por que continuo a apreciar os escritos de Jung e o venho lendo assiduamente há mais de 25 anos é ele não ser compulsivamente coerente. Quando estudei pensadores verdadeiramente sistemáticos como Tillich ou Hegel, sempre me senti contorcendo-me nas duras e ásperas garras de suas mentes inflexíveis. Seus pensamentos estão, para mim, organizados de forma elevada demais, soberba demais. Onde está a desordem, o colorido, o suco da vida? Isso levou-me a recorrer aos artistas e poetas em busca de sabedoria, em vez de, em primeiro lugar, a filósofos e teólogos. Desconfio dos sistemas rígidos, acho-os paranoides. Os escritos de Jung nunca me afetaram desse modo. Lendo Jung, senti sempre o seu profundo respeito pelos mistérios da psique humana,
e essa atitude permite que os horizontes continuem em expansão. O seu mapa abre panoramas em vez de os bloquear. Espero ser capaz de comunicar essa mesma impressão ao leitor. Esse é um livro introdutório, embora eu espere que mesmo estudantes avançados da psicologia de Jung se beneficiem com a sua leitura. O meu verdadeiro público é formado por aqueles que gostariam de saber o que Jung disse, mas não encontraram ainda o modo correto de ingressar em seus maciços escritos e complexo pensamento. Cada capítulo deste livro focaliza um tema de sua teoria. Abordo aquelas passagens específicas de suas obras completas que expõem esse trecho do seu mapa. O leitor especialmente motivado e diligente pode consultar essas referências mais tarde. Com a cabeça repousada, a minha apresentação centrada no texto oferecerá, assim espero, um amistoso convite para mergulhar nos documentos primários e enfrentar o desafio de implicar com o significado, por vezes obscuro, de Jung e de refletir sobre as suas implicações. A seleção dessas leituras é minha própria escolha pessoal. Outros textos igualmente valiosos poderiam ter sido citados e usados. Procurei escolher os mais claros e representativos ensaios e trechos da obra de Jung, para demonstrar a coerência essencial da sua visão. O mapa junguiano da psique é uma realização maciça de intelecto, observação e intuição criativa. Poucos pensadores modernos chegaram perto de igualar essa importante obra, a qual está alojada nos 18 volumes das obras completas. Os 3 volumes de cartas, as várias coletâneas de entrevistas e escritos ocasionais, a sua autobiografia, escrita com Aniela Jafé. Dessa montanha de material, escolhi os tópicos que pertencem mais essencialmente à sua teoria e pus de lado aqueles que se relacionam com a prática analítica e a interpretação de cultura, história e religião. Retorno à pergunta que formulei antes. Existe realmente um sistema nas obras de Jung? É ele um pensador sistemático? A resposta é, provavelmente, um circunspecto sim. A teoria é coesa, da mesma forma que a Suíça é um país coeso, embora a população fale 4 línguas diferentes. O todo está unido, embora as partes pareçam como se pudessem manter-se sozinhas e funcionar de forma totalmente independente. Jung não pensou sistematicamente do modo que um filósofo pensa, construindo sobre premissas básicas e certificando-se de que as partes se ajustam e se combinam mutuamente sem contradição. Ele afirmou ser um cientista empírico e, assim, a sua teorização combina com o caráter desordenado do mundo empírico. Pensador intuitivo, Jung expõe grandes conceitos, elabora-os em algum detalhe e depois segue em frente para outros grandes conceitos. Faz frequentemente marcha ré, repete-se e vai tapando lacunas à medida que avança. Tem que se conhecer toda a sua obra para se obter um quadro correto. Se ele for lido de um modo mais ou menos aleatório por algum tempo, o leitor começará a desconfiar de que as peças se ajustam, de uma forma ou de outra, na mente de Jung, mas só depois que lida toda a sua obra e refletindo sobre ela por muito tempo, é que o leitor poderá ver como realmente isso ocorre. Penso que Jung sentiu que, tendo adquirido consciência da profundidade e vasta extensão da psique humana, através de seu trabalho clínico e de sua experiência pessoal, tinha de trabalhar pacientemente durante considerável período de tempo, a fim de formular de um modo responsável essa visão sublime da alma humana. Não se precipitaria, e não foram poucas as vezes em que protelou uma publicação por vários anos, enquanto trabalhava na construção de estruturas que pudessem sustentar o seu pensamento na comunidade intelectual.
Como tentamos aprender essa visão em toda a sua magnitude, precisamos ter em mente que Jung a elaborou ao longo de um período de 60 anos. Não devíamos estar abertamente obcecados com a consciência exata numa obra, essa amplitude que será afinada com a realidade empírica. Seus estudantes em Zurique contam uma história a respeito de Jung. Certa vez, quando era criticado por ser inconsistente em alguns pontos da teoria, ele respondeu: "Tenho meu olhar concentrado no fogo central e estou tentando colocar alguns espelhos em volta a fim de mostrá-lo a outros. Por vezes, as bordas desses espelhos deixam lacunas e não se ajustam todas com exatidão. Não posso evitar isso. Vejam o que eu estou tentando assinalar. Considero ser minha tarefa descrever tão rigorosamente quanto possível o que Jung mostra nesses espelhos. É uma visão que tem sustentado muita gente em nossa geração e pode ser uma única visão para o futuro previsível. Sobretudo, os seus escritos fornecem-nos imagens de um grande mistério, a psique humana."